Boa noite, amados. Glória a Deus pela sua vida. Uma alegria a gente estar aqui podendo participar. Primeiro participamos do Congresso de Homens, foi muito bom. Hoje de manhã também foi uma bênção aqui com os irmãos. E é sempre uma alegria poder voltar aqui. Faziam 7 anos que eu tinha estado aqui. Na época, quando eu vim, eu ainda estava no Uruguai. Para aqueles que não sabem, eu fui missionário durante 5 anos no Uruguai. E nós começamos uma igreja lá, primeiro com uma senhorinha de 80 anos, né? Depois ela chamou suas 2 amigas. Na nossa segunda reunião nós tínhamos 240 anos na nossa sala, né? E eram senhorinhas muito animadas. Elas falavam para mim assim: pastor, com Jesus e a Virgem nós vamos levar essa igreja para frente. Mas graças a Deus, hoje uma igreja muito linda que serve a Jesus, somente a Jesus, está lá no Uruguai, né? Nós tivemos o privilégio de receber no início alguns jovens daqui que foram lá, participaram conosco na nossa escola de missões. Depois os Kings Kids também tiveram com a gente, ministrando lá junto com os pastores Beto e Cris. Nós somos muito agradecidos a essa igreja pelo investimento que vocês têm feito na obra lá no Uruguai, e louvamos a Deus por vocês. No ano de 2012 nós retornamos para o Brasil, e já fazem 5 anos que nós estamos ali em Curitiba, liderando a igreja que o pastor Miguel antes liderava e que passou para nós. Eu tenho aqui comigo ainda algumas coisas que sobraram do Congresso de Homens. O pastor Elias esteve aqui, o doutor Elias Dantas, foi muito gostoso ouvi-lo, e ele deixou alguns livros aqui. Eu quero recomendar você a passar na livraria e depois da reunião adquirir os livros do pastor Elias, porque não apenas são boas leituras, mas também são livros que estão sendo usados para abençoar crianças sírias que fugiram junto com seus pais da Síria, da guerra, e são cristãos, estão no Líbano. Todos os recursos desses livros são direcionados para lá. Então você ainda vai poder encontrar ali Discipulado Radical, o Desafio da Liderança, Servir Liderando ou Liderar Servindo, o livro Ninguém Detém, que são marcas espirituais de uma igreja saudável. Para você que é um líder de célula, Não Deixe Seu Grupo Morrer, um livro muito bom. Então esses livros todos estão disponíveis ali na livraria. Eu também trouxe um livrinho que eu escrevi no ano de 2004, quando eu era pastor ainda de jovens, Namorar Sem Errar. Muita gente leu esse livro, muita gente foi abençoada. Quando eu fui para o Uruguai, ele esgotou, nunca mais publiquei, mas esse ano eu tomei vergonha e publiquei o livro de novo. Me ajudaram os irmãos lá na igreja, e tem poucos lá disponível, porque muitos já foram, mas você pode passar no final e comprar esse livro. É um livro muito legal para você dar de presente. A gente tem uma história muito bonita lá na igreja, de uma moça de São Paulo que ganhou esse livro de uma amiga. Ela não era cristã, e lendo esse livro ela entregou a vida dela para Jesus. Depois, mais tarde, ela mudou para Curitiba, e hoje ela congrega lá na nossa igreja, lá em Curitiba. Outro dia vieram me apresentar ela. Eu fiquei muito feliz de saber que por essa vida valeu a pena ter escrito esse livro. Então, você tem a oportunidade no final da reunião, se você quiser adquirir esse livro. Amém? Bom, propaganda à parte, quantos querem receber mais do Senhor essa noite? Amém? Então vamos orar juntos. Pai, nós oramos essa noite, pedimos que a Tua palavra poderosa, verdadeira, eficaz, Senhor, possa encontrar um lugar, uma morada no nosso coração. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, dá-nos espírito, Senhor, atento, desperto, um coração aberto, ouvidos de discípulos essa noite para receber a Tua palavra, Senhor. Deus, eu levo cativo todo pensamento à obediência de Cristo no nome de Jesus. E nós declaramos que somos livres para receber essa palavra, e que ela produzirá um fruto no nosso coração, a 30, a 60, a 100 por um, porque o nosso coração é terra boa, no nome de Jesus. Se o seu coração é terra boa, diga amém. Como eu disse para você, no ano de 2012, eu retornei ao Brasil, e esse ano foi um ano muito especial para mim, muito marcante também, porque foi um ano em que o meu pai partiu para o Senhor.
Eu tinha tirado férias no meio do ano e os meus pais são do Rio de Janeiro. Eu fui lá visitar a minha família. Eu passei uma semana muito gostosa com a minha família, um tempo muito bom com meu pai. Mas logo em seguida a minha irmã me ligou, logo que eu voltei para Curitiba, e ela falou: olha, o pai sofreu um acidente vascular e em alguns dias meu pai faleceu. E quem falou no enterro do meu pai fui eu. E durante o enterro do meu pai eu pude dizer: olha, aqui está um homem que só melhorou. Na vida dele ele só melhorou. E você vai entender um pouco mais na frente porque eu disse isso. Mas passado alguns dias a minha irmã me ligou de novo, falou: Luiz, estou mandando para você um papel, você vai ter que assinar esse papel, uma procuração, porque nós precisamos dar entrada no inventário do papai. Agora, na verdade, o meu pai não tinha deixado muita herança. Tudo que meu pai deixou foi uma pequena casa que a minha mãe fazia questão que fosse dividida entre eu e as minhas duas irmãs. E essa casa tem muito significado, especialmente para mim, porque eu já era adolescente quando finalmente nós compramos uma casa. Minha família era uma família muito simples, muito humilde. Eu me lembro da aflição do meu pai quando o dono da casa pedia a casa. Eu ouvia ele conversando, eu como criança, ouvia ele falando com a minha mãe: olha, o dono da casa pediu a casa, como que nós vamos fazer? Onde nós vamos encontrar um aluguel tão barato? Como que a gente vai conseguir uma casa? E eu assumi um pouco daquela aflição. E quando os meus pais compraram uma casa, para mim foi uma grande alegria, foi uma alegria sair do aluguel. E comprar aquela casa foi uma alegria tão grande, mas depois de um tempo, eu estava cansado de dormir na sala. Porque a casa só tinha 2 quartos, nós éramos em 3 irmãos, 2 irmãs e um irmão. Então, meus pais dormiam num quarto, minhas irmãs no outro, e eu dormia na sala. Eu tinha lá um colchãozinho que ficava debaixo do sofá, e era ali que eu dormia. E embora não fosse uma coisa confortável, aquilo só piorou. Piorou porque a minha irmã resolveu achar um namorado. Imagina onde é que eles namoravam. Diz para mim, onde que vocês acham que eles namoravam? Na sala não, no meu quarto. Porque a sala era meu quarto. E eu ficava ali olhando entre as perninhas daquele sem vergonha, o meu colchão lá debaixo do sofá. E eu não podia dormir. E eu já tinha começado aos 14 anos a trabalhar. E eu queria dormir cedo, eu queria ir para o meu trabalho tranquilo, mas eu não podia. Então eu cheguei para o meu pai, falei: pai, vamos aumentar a casa, vamos fazer um quarto para mim. Meu pai morava num quarto grande, eu criei uma engenharia inteira de dividir o quarto dele e botar ele no outro quarto. E ele topou. No final eu insisti tanto que ele topou, mas ele falou assim: olha, tudo bem, mas eu só posso pagar o pedreiro, você vai ser o servente. E ser servente significava que eu ia ter que tirar 30 dias de férias e queimar minhas férias carregando tijolo, virando massa, ajudando o cara. Mas no final eu fiz esse sacrifício, foi um sacrifício pela casa, mas no final eu fui abençoado. Na verdade, toda a família no final foi abençoada. Eu conto essa história para você, porque essa história tem 3 elementos que eu acho que eles são fundamentais para que a gente possa desfrutar uma vida abundante em Deus. E esses 3 elementos são casa, pai e herança. Você pode me emprestar 3 dedos seus? Me empresta 3 dedos aí. Vai lá, irmão, me empresta, seja bonzinho. Diga comigo assim: pai, casa e herança. Diga forte: pai, casa e herança. Pedrão, você estava fazendo falta hoje de manhã, porque você dá força, você põe força no negócio, mas vai com calma. Pai, casa e herança. Esses 3 elementos são elementos muito importantes na vida de um cristão. Eu gostaria que você ampliasse um pouco comigo, porque se no final dessa mensagem que eu te preguei hoje, que eu falei para você, que eu reparti contigo, você não lembrar nada, eu quero que você lembre apenas
essa frase que nós vamos repetir agora. Diga comigo assim: eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho uma herança. Diga novamente: eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho uma herança. Quando você diz que você tem um pai, você diz que você tem identidade. Você está dizendo que você sabe de onde você veio, você sabe quem você é. Afinal de contas, é o pai que estabelece a identidade. E a identidade verdadeira, ela está baseada num relacionamento íntimo. E quanto mais íntimo, quanto mais intenso tenha sido o seu relacionamento com seu pai, mais fortalecida, mais estabelecida estará a sua identidade. Eu sei que a maioria de vocês que estão aqui não tiveram, pela minha experiência eu sei disso, não tiveram um bom relacionamento com seus pais. Talvez você teve um pai que foi ausente, talvez você teve um pai que foi abusivo, talvez você teve um pai que foi agressivo, violento. Talvez você não teve pai, e essa pode ser a sua grande dor, porque você nasceu e você nunca chegou a conhecer o seu pai. Eu conheci um rapaz que ele nasceu fruto de um caso. A mãe dele conheceu um homem casado, eles se relacionaram, ela ficou grávida, mas aquela mulher nunca quis romper com aquela família, destruir aquela família. Então ela nunca contou para aquele homem que ela tinha ficado grávida daquele menino que era filho. E ela tampouco contou para o seu filho. Então ele cresceu a vida inteira sem conhecer um pai. E a grande dor dele é que na certidão de nascimento dele, na identidade dele, só tinha o sobrenome da mãe. E esse homem, ele cresceu inseguro, esse homem cresceu com um vazio dentro dele. Ele se desenvolveu, casou-se, teve filhos. E aí quando ele já era grande, o pai dele faleceu. E aí a mãe então veio para ele e falou: ó, eu quero te contar, o seu pai é fulano de tal. Eu nunca te contei porque eu não queria destruir a família dele. Agora que ele faleceu, eu quero te contar então, esse é teu pai. E esse rapaz, depois disso, ele fez de tudo. Ele entrou na justiça, ele fez de tudo ele não queria herança. Ele só queria que o nome do pai dele estivesse na certidão de nascimento dele. Isso para ilustrar a importância da gente ter um pai conosco. E eu sei que infelizmente a maioria da gente não teve um bom relacionamento, um relacionamento sadio com o pai. E isso afetou a nossa identidade. Pode ser inclusive pessoas que não tiveram um bom relacionamento com seus pais, elas podem se tornar pessoas muito inseguras. Elas podem se tornar pessoas emocionalmente desequilibradas, às vezes sexualmente confundidas, porque é o pai que estabelece a sexualidade do filho. Quando as minhas filhas eram pequenas, a minha esposa, a Eliane, eu tenho duas filhas, a Raquel e a Luísa. A Raquel que tem 22 anos, a Luísa 19. Eu estou casado há 28 anos com uma mulher só. Isso é importante, né? Glória a Deus. E quando a Eliane, ela vestia as meninas, eu me lembro que elas pequenininhas, a Eliane botava um vestidinho todo bonitinho nela, elas vinham correndo e falavam: pai, eu estou bonita. Por quê? Porque a mãe arruma a filha toda, ela nem quer saber o que a mãe pensa, mas elas querem saber o que o pai pensa, porque é o pai que afirma, é o pai que diz, né? É o pai que diz para o menino que ele é um menino, que ele é macho. É o pai que diz para a menina que ela é linda, que ela é meiga, que ela é especial. Muitas vezes pessoas que o pai faltou, elas estão estancadas. Parece que elas não crescem na vida, parece que elas não avançam, parece que elas não avançam espiritualmente, não avançam naturalmente, não avançam no mundo dos negócios. Como é importante a figura de um pai. Diga comigo: eu tenho um pai. Mas também nós temos a segunda coisa, nós temos a casa. Quando nós dizemos que temos uma casa, o que nós estamos dizendo é que nós temos propósito. Na verdade, aquela antiga frase: o sonho é o sonho do quê? Da casa própria. Não é legal quando eu, como pastor, às vezes quando um jovem vem para mim e fala: pastor, a gente vai casar. Aí eu começo a conversar com eles, eles falam assim: não, pastor, a gente já tem um apartamento.
Eu acho tão legal, eu falo, puxa, que bom, vamos começar a vida já com algo alcançado, com algo realizado na vida, né? E quando a gente fala de casa, a gente está falando isso, do propósito da vida de um homem. Nós estamos falando daquilo de viver uma vida que não é em vão. A palavra de Deus fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Mas nós também temos a herança. Quando nós falamos de herança, nós estamos falando de legado. Nós estamos falando de um esforço e sacrifício que uma geração faz para facilitar a vida da próxima geração. Escute, é uma obrigação da próxima geração que recebeu a herança, aumentar a herança que eles receberam para entregar com mais abundância ainda para a futura geração. Quando nós falamos de herança, nós estamos falando de um legado, nós estamos falando de deixar uma marca para a próxima geração. Nós estamos falando de não viver a vida só para nós mesmos, viver a vida é como se adiantar na corrida para entregar o bastão com vantagem para a próxima geração. Isso é herança. O meu pastor, por exemplo, o pastor Miguel, quando ele comprou o terreno onde foi construída a nossa igreja lá, na verdade era um campo, chamava o Campo da Boiada, era realmente, parecia um pedaço de fazenda, tinha um rio e não tinha nem ponte para chegar lá. Na verdade eu não sei o que deu na cabeça dele para comprar aquele lugar. E mais, os irmãos, como a igreja não tinha dinheiro, e eles iam precisar emprestar um dinheiro do banco, pegar dinheiro emprestado no banco, e os juros eram muito altos, eles proporam aos irmãos da igreja que emprestassem as suas poupanças. Então todo mundo pegou o dinheiro da poupança, emprestou para a igreja, porque os juros eram mais baixos, e a igreja pagou os juros para os irmãos, mais juros de poupança, e devolveu depois o dinheiro para os irmãos. Essa foi a maneira como eles compraram. Agora, quando eu assumi a igreja, já é uma zona urbanizada, tem ruas, lá passa ônibus, tem um templo maravilhoso construído. Estava meio precário, mas o pastor Miguel deixou dinheiro na conta, eu gastei tudo para arrumar. Então eu comecei com vantagem. É minha responsabilidade entregar para o próximo pastor que vai assumir a igreja, uma igreja muito melhor, porque eu já comecei a corrida com vantagem. Por outro lado, o homem que acumula sem ter herdeiros, a Bíblia chama esse homem de insensato. O homem que não tem um sucessor é um insensato. Lucas 12:20 é aquele texto que conta que um homem, ele plantou e a plantação dele deu muito, e ele ficou tão feliz, colocou tudo aquilo nos seus celeiros, e ele falou: agora eu vou só curtir a vida. E aí Deus falou: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem? Olha a pergunta: para quem será? Aquele homem não tinha herdeiros. O Senhor poderia ter dito: louco, essa noite vão pedir a tua alma, vai ficar tudo para o teu sobrinho, vai ficar tudo para os teus parentes. Não, para quem será? Aquele homem não tinha herdeiro. Jesus nos contou uma história de um rapaz que aparentemente tinha tudo isso. Ele tinha um pai, ele tinha uma casa, ele tinha uma herança, mas na verdade ele não possuía absolutamente nada. E eu queria que você fosse comigo para esse texto, Lucas capítulo 15, versículos de 11 a 13. Lucas 15, de 11 a 13. Diz assim: Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Diga comigo: eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho uma herança. Esse é um bom ensaio, mas eu quero que você diga bonito isso comigo. Diga comigo assim: eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho uma herança. O que a parábola do filho pródigo nos ensina é que nós podemos estar na casa do pai, podemos ser donos da herança e ainda assim não usufruir de nada disso. Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz assim: digo, porém,
que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Prestaram atenção nisso? Que enquanto o herdeiro não é maduro o suficiente, embora ele seja dono de todas as coisas, ele em nada difere do escravo. Escute bem isso. Quantos aqui são herdeiros daquilo que Jesus conquistou na cruz para você? Sabia que tudo que Jesus conquistou na cruz é herança sua? Quantos sabem disso? Agora escute isso. Enquanto o herdeiro não alcança determinada maturidade, embora ele seja dono de tudo, ele não usufrui de nada, porque ele se assemelha ao escravo. Eu falei aqui num congresso de homens, e essa é uma fé que eu tenho, que existem bênçãos separadas nos céus para mim e para você, esperando que a gente alcance um nível de maturidade para recebê-las. Tem coisa que Deus separou para a gente que Ele ainda não nos deu, porque nós ainda não chegamos no nível de maturidade necessário para receber aquilo. E é por isso que no processo da nossa vida cristã, Deus nos conduz, e às vezes escute isso, Deus nos empurra para a maturidade, Deus nos empurra para o crescimento, porque isso é que vai nos levar a tomar posse legitimamente das bênçãos que Ele preparou para nós. Eu contei uma história aqui no Congresso de Homens que eu quero contar para você. É uma história que marcou a minha vida. Quando eu cheguei na comunidade cristã de Curitiba, nos anos 90, foi-me designado um discipulador. E esse discipulador, entre o nosso grupo de discipulado, a gente tinha algumas tarefas. Uma delas era ler um livro, um determinado livro. Ele falou: Luiz, você vai ler esse livro. Falei: amém. E ele me deu 30 dias para ler aquele livro. Passado 30 dias, ele chegou e disse: e aí, Luiz, foi boa a leitura? Leu o livro? E eu, bem moleque, virei e falei: não, rapaz, não deu tempo, não consegui. Ele falou: não, tranquilo, Luiz, vou te dar mais uma semana. Passado uma semana, ele fala: e aí, leu o livro, Luiz? Rapaz, está difícil, está complicado, muito trabalho, não consegui ler o livro. Ele falou: tranquilo, Luiz, vou te dar mais uma semana. E passou um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, não tinha nem posto a mão no livro. Eu falei: dessa vez eu vou ser esperto, eu vou lá primeiro, eu já falo para ele, não vou esperar ele me perguntar. Aí eu fui lá, ele se chamava Tony, falei: Tony, está difícil, rapaz, eu não estou conseguindo ler o livro. Ele olhou para mim e falou assim: Luiz, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino, sentia como menino. Quando eu cheguei a ser homem, eu deixei as coisas próprias de menino. Virou as costas e foi embora. Quem sentiu aí? Esse é um jeito bem assim polido de chamar o cara de moleque. Porque foi assim que eu me senti. Eu senti: meu Deus, olha o que esse cara está falando. Eu fui para casa e falei: de jeito nenhum, ninguém vai me chamar de moleque. Peguei o livro e comecei a ler o livro. Faltavam só 2, 3 dias para ler o livro. Fui lendo o livro. Eu me lembro que no último dia, o ponteiro estava lá quase chegando no meia-noite, quase encostando lá. Eu estava lendo as 2 últimas páginas, correndo. E quando o ponteirinho fez clique, eu virei a última página. Eu falei: glória a Deus. Agora, eu poderia ter me aborrecido, poderia ter falado: quem é esse cara que fala assim comigo? Você quer saber? Eu não vou participar mais de discipulado nenhum, eu não quero mais saber dessas coisas. E eu provavelmente não estaria aqui. Eu creio que eu estou aqui hoje pregando para você, porque aquele irmão estava trabalhando no meu amadurecimento. Aquele irmão estava falando coisas para o meu crescimento. E porque eu recebi aquilo, eu pude receber outras bênçãos que Deus tinha para mim também. Diga comigo: eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho uma herança. A primeira coisa que nós, quando lemos a história do filho pródigo, vemos é que o filho pródigo destruiu a herança. Essa foi a primeira coisa que o filho pródigo fez. Ele disse: pai, me dá a parte da minha herança que me convém, que é minha. E o que ele fez, a Bíblia nos diz que ele foi e destruiu essa herança. E sabe por quê? Porque o filho pródigo tinha uma maneira equivocada de ver a herança. Ele pensava na herança como algo para ele usufruir. Ele falava: olha, eu não quero ficar esperando o pai morrer para eu receber essa herança. Eu quero essa herança já. Agora, a visão do filho pródigo
se resumia nele mesmo, e o imediatismo dele desviou ele do sentido de continuar construindo para as futuras gerações. Quem aqui já viu uma pessoa, já ouviu falar de pessoas que receberam uma herança e queimaram tudo? Quem aqui conhece? Todos nós já ouvimos de alguém que recebeu uma herança, essa pessoa não entendeu o propósito da herança. A Bíblia diz que o homem sábio, ele deixa uma herança para os filhos dos filhos. Isso quer dizer que o propósito da herança é que a gente aumente essa herança para a próxima geração. Nós precisamos resistir esse espírito do filho pródigo. Porque as pessoas que se entregaram a esse espírito, elas se tornam descontentes. As pessoas que se entregaram a esse espírito, elas se tornam críticas. Elas se sentem lesadas, esquecidas, colocadas de lado. Elas sentem que elas estão perdendo algo que elas deveriam estar usufruindo agora mesmo. E elas estão, por essa impaciência, elas acabam perdendo tudo. É a pergunta que normalmente você vai encontrar algumas pessoas fazem. O que eu ganho com isso? O pastor marcou, o pastor agora construiu uma sala de oração, está chamando todo mundo da igreja para orar. E aí você fala assim, o que eu ganho com isso? Sair de casa para orar, posso orar aqui? Aí o pastor faz um curso de casais, você fala, meu casamento está bom, para quê? O que eu ganho com isso? Sair de casa para ir num curso, está louco? E muitas vezes a resposta a essa pergunta vai ser, você não ganha nada. Quem ganha são as futuras gerações, porque nós estamos preparando uma igreja para entregar para a futura geração uma igreja mais poderosa do que essa. Eu tenho falado para a minha igreja, gente, nós precisamos entregar para a próxima geração uma igreja mais poderosa do que a igreja que nós recebemos. Porque muitos que estão aqui hoje, desfrutando de tudo que está aqui, você chega nesse salão, tem ar-condicionado, você está sentado numa cadeira almofadada, são resultados daqueles irmãos que tiveram que fazer o piso da outra igreja lá, eles, trabalhar lá. E nós estamos desfrutando a herança do trabalho deles. Aqueles irmãos não estavam perguntando, o que eu ganho com isso virar massa para o pastor? Eles estavam pensando, nós estamos construindo algo. E esse algo abençoou seus filhos, abençoou seus netos, está abençoando seus parentes, está abençoando a mim e a você. Eu quando penso nisso, eu penso na mãe do meu pastor, o pastor Miguel. Como eu sou abençoado pelo meu pastor. O meu pastor investiu na minha vida, ele me consagrou como um pastor, ele me enviou para outra nação, ele me chamou para assumir o lugar dele. Mas por trás do pastor Miguel existia uma senhorinha, a mãe dele, que todos os meses lá nos Estados Unidos, quando ele veio para o Brasil nos anos 70 como missionário, essa mulher saía para recolher o dinheiro dos mantenedores, os mantenedores que davam $10, $20 para sustentar o pastor Miguel, e ela ia de casa em casa, daqueles que haviam se comprometido, ela juntava esse dinheiro, colocava tudo dentro do envelope, mandava uma cartinha para o pastor Miguel. Depois de muitos anos eu entendi porque ele gostava tanto da carta da mãe dele. Eu não sei nem o nome dela, mas uma coisa eu sei, ela vai ser lembrada pelas futuras gerações e na eternidade pelo que ela fez. Porque através do trabalho dela, muitos homens de Deus foram alcançados, pastores foram levantados, pessoas receberam o batismo do Espírito Santo, receberam palavras proféticas, foram edificadas, mas por trás havia alguém que não estava perguntando o que eu ganho com isso. Diga comigo, eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho uma herança. Diga comigo, eu tenho identidade, eu tenho propósito, eu tenho um legado para deixar para as futuras gerações. Era grande demais essa frase, né? Foi maldade. Diga comigo, eu tenho um legado para deixar para as futuras gerações. A segunda coisa que o filho pródigo fez foi romper com a sua casa. Se ele quisesse realmente, vamos combinar aqui, se o filho pródigo realmente quisesse somente a herança, ele não devia comprar uma fazenda ali do lado da casa do pai dele? Ele
podia falar assim: pai, eu quero a minha independência financeira, eu quero fazer minha vida, me dá a minha parte da minha herança, que eu vou comprar aqui a fazenda do vizinho, eu vou criar boi, pai, eu vou plantar cana. Mas não, a Bíblia diz que ele vazou, ele pegou a herança dele e desapareceu. E sabe por que ele fez isso? Porque ele não queria prestar conta da vida dele para ninguém. Hoje em dia eu vejo isso, que muitas pessoas abandonam a igreja, elas saem falando mal, elas carregam com elas críticas, mas na verdade, o que elas não querem é viver no padrão da casa, elas querem viver a sua própria maneira. Com certeza a casa do pai do filho pródigo tinha padrões. Ali ele não poderia estar com as meretrizes, ali ele não podia desperdiçar o dinheiro dele, então ele foi para longe. Se a gente fizer isso, nós vamos estar não apenas desprezando a nossa herança, mas também desprezando a nossa casa. Por outro lado, existem muitos cristãos hoje que eles estão na casa, mas sem se identificar com a casa. Outro dia eu fui no banco, sentei com a gerente, ela virou para mim e falou assim: eu conheço você. Eu falei: ah, você me conhece? Ela falou: conheço. Conheço o senhor de algum lugar. Eu falei: será que não é da comunidade cristã de Curitiba? Eu sou o pastor lá. Ela falou: ah, eu sou dessa igreja. Eu falei: ué, como que você é? Eu fiquei pensando, como que ela é da igreja e ela não conhece o pastor? Aí aliás, eu não tinha falado que eu era pastor. Eu falei assim: será que não é da comunidade cristã de Curitiba? Ela falou: ah, é daí, eu sou dessa igreja. Eu falei: pois é, eu sou o pastor. Aí ela me olhou, ela falou: sabe o que é? É que eu sou uma dessas crentes meio desviadas. Ela falou assim: eu chego depois que o culto acaba e eu sento lá na pontinha. Chego depois que o culto acaba, não. Isso eu já vi também acontecer, tá? Mas eu chego depois que o culto começa, e eu sento lá no cantinho, e eu saio antes que o culto acaba. Hoje em dia, muitos cristãos assim, eles não se identificam com a casa. E se a gente se identificar, se a gente deixar de se identificar com a casa como se a casa fosse nossa, se a gente não sentir que essa é a nossa casa, sabe o que vai acontecer? Nós vamos perder o interesse por ela. E se nós perdermos o interesse pela casa, nós vamos perder o senso de propósito. Para que estamos aqui? Por que estamos aqui? Queridos, Deus nos chamou para edificar uma casa, a sua igreja. Ele te plantou aqui para que você edifique essa casa. Ele te plantou aqui para você trabalhar por ela. Ele te plantou aqui para você se alegrar por ela. Ele te plantou aqui para você sonhar por essa casa. Se você não se sentir parte dessa casa, lembre-se disso. Isso vai roubar de você o senso de propósito. Agora, em contrapartida, se você amar e edificar essa casa, isso vai produzir um bem-estar tão grande em você. Isso vai fazer mais, vai impulsionar o que Deus tem preparado para a sua vida. Eu percebi isso na minha caminhada cristã. Quanto mais eu trabalhava para o meu pastor, mais o meu ministério florescia. Porque na verdade eu estava fazendo o que Deus me chamou dentro da vinha de outra pessoa, mas eu estava construindo aquilo que Deus me chamou a fazer. Então, eu estou vendo aqui os irmãos que trabalham com crianças, eles estão lá ministrando, eles estão felizes porque eles estão realizando o chamado deles, mas eles estão edificando essa casa. Os irmãos que trabalham com jovens, com adolescentes, os que trabalham com casais, aqueles que trabalham com idosos, eles estão felizes pelo que eles estão fazendo, mas eles estão edificando a casa. Enquanto nós edificamos a casa, querido, nós estamos sendo edificados como casa. A Bíblia nos diz que nós somos pedras vivas, estamos sendo edificados como morada do Espírito Santo. Quando nós trabalhamos pela casa, somos nós que somos beneficiados. É o que aconteceu comigo. Eu fui lá e construí meu quarto, mas o beneficiado foi eu. Mas não somente isso. O que eu não estava percebendo é que eu estava aumentando a minha herança. Quando eu construí mais um quarto na casa, ela ficou maior. E a minha herança cresceu também. A terceira coisa que o filho pródigo fez, vamos lembrar que ele desprezou a herança, vamos lembrar
que ele abandonou a casa, mas o que ele mal se deu conta é que o que realmente estava acontecendo é que ele estava rompendo o relacionamento com o pai. E eu vejo hoje em dia muitas pessoas que estão desperdiçando a herança da graça que elas receberam. Elas estão gastando os seus dons, seus talentos, os talentos que o pai concedeu para elas no mundo dos negócios, nos seus empreendimentos. Elas se afastaram dos propósitos da casa de Deus e elas creem que isso não afetou em nada o seu relacionamento com o pai. Quem aqui já não encontrou alguém que se desviou? E você fala, e aí, como você está? Tudo bem? Tudo bem. Está indo em alguma igreja? Não. Mas olha, eu estou bem com Deus. Quem aqui já viu alguém assim? Não é verdade? Agora, o filho pródigo, ele também estava pensando que ele tinha um pai. Porque, embora a gente possa se desviar da casa de Deus, Deus continua sendo nosso pai, Ele nos ama, Ele está pronto para nos receber. O problema não é o pai, Deus continua te amando, Deus continua amando o desviado, Deus continua amando o perdido, Deus continua amando aquele que abandonou a sua casa. O problema é o que acontece dentro do nosso coração, porque o filho pródigo, ele disse assim, ó, presta atenção, ele diz assim, ó, eu voltarei para a casa do meu pai. E o que ele diz? Ele fala assim, eu direi, pai, trata-me como um dos seus servos, dos seus trabalhadores, trata-me como escravo. Porque quando o filho não alcança o nível de maturidade necessário, embora ele seja dono de tudo, ele não passa de um escravo. E é isso que acontece com as pessoas, elas pensam que não vai afetar o relacionamento delas com Deus, mas algo começa a afetar dentro dos seus corações. Olha onde chegou o relacionamento do filho pródigo com o pai. Essa noite eu estou aqui porque eu quero propor algo diferente para você. Eu quero propor a você a que a gente tome o caminho inverso do filho pródigo. O filho pródigo desprezou a herança, o filho pródigo abandonou a casa, o filho pródigo finalmente rompeu o seu relacionamento com o pai. E essa noite eu quero propor o caminho inverso. A primeira coisa que eu quero propor para você é que você se ligue com o pai, amém? Decida que você vai fazer o que tiver ao seu alcance para você intensificar o seu relacionamento com o pai. Queridos, nós somos chamados a lutar pelo nosso relacionamento com o pai. A Bíblia diz que o diabo anda ao derredor, rugindo como leão, tentando tragar aqueles que ele possa. Nós precisamos lutar por esse relacionamento. Eu sei que às vezes os nossos pecados nos fazem sentir longe de Deus. Eu sei que às vezes nossas incoerências. A Bíblia diz que o braço de Deus não está encolhido, o seu ouvido não está surdo, o braço dele não está encolhido que não possa te abençoar, os seus ouvidos não estão surdos que não possa ouvir a tua oração, mas diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Nós precisamos nos aproximar do nosso Deus. E queridos, não há como a gente se aproximar de Deus a não ser pela oração. Deus é desde a antiguidade. E porque Deus é desde a antiguidade, Deus é antigo. Deus não tem WhatsApp, Deus não usa Facebook, Deus não está nas redes sociais. Mas Ele já proveu desde a eternidade um meio para que a gente se aproxime dEle, para que a gente fale com Ele, para que a gente se relacione com Ele. E esse meio é a oração. Nós não podemos abandonar a oração. Deus está nos chamando a ser um povo de oração, um povo que está ligado com Deus através da oração. Deus nos chama a ter uma vida consagrada, santificada, porque os nossos pecados nos separariam dEle. Ele nos chama a consagrar a nossa vida. Queridos, eu costumo dizer que Deus tem 2 endereços. E num deles, a maioria de nós que estamos aqui não quer ir lá. Porque a Bíblia diz que Deus habita num alto e sublime trono. Para chegar ao alto e sublime trono de Deus, só morrendo. A maioria de vocês não querem ir. Mas também a Bíblia diz que Ele habita com o quebrantado e contrito de coração. Esse é o segundo endereço de Deus que nós podemos ir. Mais ainda, Ele virá morar com aquele que tem o coração quebrantado e contrito. Deus nos chama a ter uma vida quebrantada, uma vida de contrição, onde Deus tem lugar no nosso coração. Agora,
não há como ter uma vida de santidade sem a palavra de Deus. Ele diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito. Então nós precisamos pegar esse combo, esse kit todo, e dizer: Senhor, nós não podemos viver sem uma vida de oração, nós não podemos viver sem uma vida da palavra, nós não podemos viver sem uma vida de santidade, porque nós queremos estar contigo, nós queremos nos aproximar de ti, nós queremos nos ligar a ti. Decida hoje que você vai acessar todos os recursos que Deus disponibilizou para você: a oração, a palavra, a santidade, para você se ligar no Pai, para você colar no Pai. Diga comigo: eu tenho um Pai. Queridos, nós temos um Pai que não é qualquer Pai. Ele é o Pai celestial, diz a palavra de Deus. Ele é um Pai acima de todos os pais. Seguramente você está aqui essa noite e seus pais deixaram lacunas no seu coração. Coisas que deveriam ter sido preenchidas pelos nossos pais se tornaram lacunas na nossa vida. Eu falei para você que no enterro do meu pai, eu disse que ele sempre foi melhorando, porque a minha história com meu pai não começou sempre boa. Na minha infância, o meu pai foi um homem muito violento, muito violento. Na verdade, eu como criança percebia o meu pai como um psicopata. É como naqueles filmes de terror que alguém está te perseguindo. Quando meu pai chegava em casa, para mim era um desespero, porque muitas vezes o meu pai me bateu de uma maneira tão violenta, porque eu tenho gravado na mente a cena da minha mãe segurando no braço do meu pai, puxando, gritando: para, você vai matar o menino, você vai matar o menino. E quantas vezes a minha mãe me lavou com água e sal para tirar aquelas feridas. Mas queridos, eu não estou aqui falando isso com dor, com lágrima, porque o Pai Celestial, um dia eu encontrei o Pai Celestial. O Pai Celestial preencheu essas lacunas dentro do meu coração, porque Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai de perdão, Ele é um Pai de misericórdia, Ele é um Pai que tem um futuro e uma esperança para nós. Então Ele encheu meu coração. Esse encher do coração nos levou a um caminho de perdão, a um caminho de reconciliação. Eu e meu pai terminamos a nossa história numa história de reconciliação, de perdão. Eu não tenho nenhum tipo de pensamento: que pena. Não, nós desfrutamos o que tínhamos que desfrutar, porque Deus fez a obra. Eu quero te dizer, Deus te plantou nessa casa, e nessa casa Deus também colocou pais e mães espirituais, homens e mulheres de Deus que também serão usados por Deus para preencher as lacunas que os nossos pais, na sua vã maneira de viver, não puderam preencher. Eu louvo a Deus pelos pais espirituais que eu tive, homens que puderam falar na minha vida, homens que me corrigiram, homens que me amaram, homens que tocaram na minha vida, homens que preencheram lacunas que aquele menino, na busca de um pai, pôde encontrar em outros homens de Deus aquilo que eles nunca tiveram. Quando eu fui para o Uruguai, nas minhas primeiras idas para o Uruguai para espiar a terra, um dia aconteceu uma história muito interessante, porque uma pessoa estranha que eu não conhecia ia me receber lá no Uruguai. E eu cheguei até a casa dessa pessoa, numa região meio estranha, e a pessoa não estava em casa. Eu esperei ela das 4 da tarde até as 7 da noite, a pessoa não apareceu. Eu estava com a Eliane, minhas 2 filhas pequenas no carro. Eu comecei a ficar meio desesperado. Eu só tinha um telefone de uma outra pessoa. Eu liguei para essa pessoa, que era uma missionária da Igreja Batista. Ela falou: olha, eu não posso te receber na minha casa, mas eu vou te enviar para uma missão, que lá eles têm um alojamento, eles podem receber você. E então ela me passou o endereço, ela organizou tudo isso, e eu fui até aquele lugar. Quando eu cheguei lá, saiu um missionário baixinho, americano, e ele me viu descendo do carro. Ele nunca tinha me visto, ele não sabia quem eu era. Ele veio, abriu os braços, me abraçou e me beijou. Olha, aquele é o beijo mais quentinho que eu recebi na minha vida. Aquele beijo tirou toda aquela angústia que eu estava, aquela preocupação, me deixou em paz. Eu falei: agora eu estou cuidado, eu estou em casa. E aquele homem se tornou meu amigo. Esse homem
sendo um missionário muito ocupado, às vezes quebrava alguma coisa lá na minha casa, eu ligava, chamava Mário, Mário, quebrou aqui a minha máquina de lavar, com quem eu falo? Quem pode consertar a minha máquina? Espera aí que eu já passo na tua casa. Daqui a pouco ele estava lá, ele consertando a minha máquina de lavar. Assim era esse homem. Assim é a casa de Deus. Deus tem pais espirituais para nós. Deus tem gente para nos preencher. Deus tem gente para preencher as lacunas dentro do nosso coração. Certa vez, Jesus estava pregando e chegaram lá e falaram: aí na porta está tua mãe, os teus irmãos. E Jesus, olhando para aqueles que ouviam ele pregando, ele falou assim: quem são minha mãe e meus irmãos? Todos aqueles que fazem a minha vontade, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Existe uma família que é mais poderosa até do que a nossa família natural, e essa é a família daqueles que fazem a vontade de Deus. Então eu quero te animar a você se ligar no Pai, porque nós vamos ser supridos de paternidade, nós vamos ser supridos de identidade, e nós vamos encontrar propósito no meio da família de Deus. Isso nos leva ao segundo ponto que eu quero que você, hoje à noite, tome uma decisão. Decida que você vai se identificar com a casa. Talvez você está aqui hoje e você tem participado dessa igreja, você vem aqui, você gosta dos cultos, gosta dos pastores, gosta da música, mas isso não é suficiente. Você precisa amar essa casa. Você precisa orar por essa casa, você precisa servir essa casa, trabalhar com o Senhor para que essa casa seja edificada, porque na casa do Senhor há abundância de alegria. Se você for plantado nessa casa, você vai ser como um carvalho de justiça, plantação do Senhor, para a glória dele. Isso vai acontecer na sua vida. Estão começando a me entender porque eu estou te dizendo essa noite que você tem um pai, que você tem uma casa e que você tem uma herança? Diga comigo: eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho uma herança. Então a terceira coisa que eu quero te propor, fazendo o caminho inverso do filho pródigo, é que você receba a herança para cumprir o propósito dela. O propósito de receber a herança não é apenas desfrutar dela. O propósito da herança é aumentar essa herança para a próxima geração. Agora, deixa eu te contar uma história para que você possa visualizar isso. O meu avô, ele se converteu já adulto. Meu avô era filho de escravos no interior do Rio de Janeiro. E ele morava numa casinha de pau a pique. Quem sabe o que é uma casa de pau a pique? Feita de bambu, os espaços fechados com barro. Ali morava meu avô com meu pai, minha avó e mais 4 irmãs. Uma delas era paralítica, tinha poliomielite. E o meu avô, todos os domingos, ele saía com a família na estrada de terra, caminhando, andando a pé. Ia para a igreja, chegava na porta da igreja, eles tinham uma torneirinha lá, eles lavavam os pés, colocavam o único sapato que eles tinham, porque eles não podiam se dar o luxo de gastar o sapato na caminhada, e aí eles participavam do culto. E a alegria do meu avô era voltar para casa, porque ele tinha um desafio para o meu pai. Meu pai tinha que repetir a pregação do pastor. Então meu avô voltava para casa, e meu pai pregava a pregação de novo para o meu avô. Bom, meu avô morreu um homem cristão. Depois, mais tarde, eles mudaram para a cidade, na cidade onde eu cresci. Quando eu ia para a igreja, às vezes eu ia mais cedo, porque os jovens tinham alguma coisa. Eu encontrava o meu avô em pé na porta da igreja, no cantinho, esperando a porta abrir. Ele sempre estava lá esperando a igreja abrir. É um sonho para todo pastor membro assim. Que geralmente a gente abre e espera os membros chegar. Ele estava lá esperando o pastor abrir a igreja.
O meu avô cantava no coral, e se você ficasse do lado do meu avô, quando ele estava cantando no coral, você ia descobrir que a pasta dele estava de cabeça para baixo. Afinal de contas, ele não sabia ler mesmo, não importava. Ele morreu um bom cristão. O meu pai, como eu te disse, meu pai foi melhorando na vida dele, caminhando, mas sempre um homem crente, foi melhorando, Deus foi trabalhando na vida dele. E quando meu pai completou 58 anos, a igreja que ele participava, por tantos anos de fidelidade, consagrou meu pai pastor. E meu pai foi um pastor a partir dos 58 anos até praticamente a sua morte. Eu me tornei um pastor há mais de 20 anos atrás. Eu era jovem ainda quando eu me tornei um pastor. Você está percebendo a herança aumentando? Primeiro, um bom cristão, um pastor já na caminhada, no final na última fase da vida, um pastor que começou, e eu desejo, e a minha oração, que as minhas filhas possam usufruir muito mais dessa herança, que elas continuem andando com o Senhor, servindo ao Senhor. Diga comigo, eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho uma herança. Agora, quando nós dizemos que você tem uma herança, a pergunta que vem para mim é se você vai deixar uma herança para as futuras gerações. Se nós vamos deixar aqui em Araçatuba uma igreja mais forte para a próxima geração. Porque quando nós olhamos para a Europa, aqueles lindos templos, aquelas pessoas não se preocuparam com a próxima geração, eles só se preocuparam em usufruir, se beneficiar da herança no momento. E sabe o que aconteceu? Aqueles templos agora lindos foram vendidos para livrarias, cafés, boates. A coisa mais triste que poderia acontecer é se daqui a 100 anos esse lugar aqui se tornasse um salão de festas. Agora, que maravilha se daqui a 100 anos esse lugar aqui for só o berçário, só os babies aqui. Amém? Isso vai dizer que nós deixamos uma marca nessa geração. Isso vai dizer que nós trabalhamos, mas aumentamos a herança que recebemos. Eu quero terminar falando algo para você que quem tem aqui mais de 45 anos vai se identificar comigo. Quem tem mais de 45 anos? Quem tem menos, você vai lá na internet, no Google depois, ou no YouTube, e procura a história que eu vou te contar, tá certo? Eu quando jovem cristão, morava numa cidade pequena. A minha cidade só tinha uma livraria evangélica. Lembra que eu estou falando de uma época que a gente não tem internet, nós não temos Google, nós não temos telefone celular, nós não temos nada disso. Nós não temos nem computador. Então, a gente ficava o ano inteiro esperando sair o LP. Você sabe o que é um LP? É um vinil, né? O LP dos Vencedores por Cristo. Tem alguém aqui que sabe o que é isso? Você é velho. Você é velho. E aí o que acontecia? Só não chegava um monte, chegavam 3 na cidade. E o bem-aventurado que conseguiu comprar um daqueles, não sei como, ligava um para o outro, falava para o outro, encontrava na rua, a gente ia se reunir na casa de alguém que comprou aquele LP, ia ter lá um toca-disco, se fosse um pouco mais velho, ia ser uma rádio vitrola, que é um negócio pior ainda, e a gente ia lá ficar todo mundo ouvindo aquele primeiro disco que nós esperamos o ano inteiro. Hoje em dia, primeiro que você nem precisa de livraria evangélica, você não precisa comprar nem CD, nem vinil, nem absolutamente nada. Você vai lá no aplicativo, no Spotify, e você ouve a música que você quiser. Tem tanta música hoje, que tem até música que não presta, é crente, mas não presta. Não é verdade? Tem até funk evangélico, não sei como que pode isso, mas tem. Tem de tudo. Agora, deixa eu te dizer, isso é herança da minha geração. Essa geração está alcançando
o que a minha geração trabalhou para que eles tivessem. A minha geração começou a produzir música, começaram a surgir os Asaf Borbas da vida, começaram a surgir os Benés, começaram a surgir em outros lugares, Milad e grupos daqui para ali, foram surgindo e músicas começaram a ser feitas, e hoje essa geração desfruta de uma variedade incrível de música, porque a minha geração creu. A minha pergunta é o que essa geração vai deixar para a próxima. O que a próxima geração vai dizer? A gente está usufruindo porque a geração anterior fez. Você é chamado para isso. Você é chamado para deixar uma herança e uma igreja mais forte para a futura geração. Você pode dizer amém para isso? Amém. Diga comigo, eu tenho um pai, eu tenho uma casa, eu tenho uma herança. Fica de pé comigo, eu quero orar com você essa noite. Eu quero orar hoje, primeiramente, com aquelas pessoas que estão aqui nesse lugar, e você não pode dizer eu tenho um pai. Você pode ser uma pessoa que tem vindo à casa de Deus, você tem interesse pelas coisas de Deus, mas só podem dizer eu tenho um pai aqueles que receberam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele diz na sua palavra: a todos quanto me receberam, eu dei a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Essa noite você pode receber também esse poder, o poder de ser feito filho e filha de Deus. E eu não quero que você saia, eu não gostaria que você saísse desse lugar sem receber essa graça. Talvez você está aqui nesse lugar e você é um filho pródigo. Você se desviou dos caminhos do Senhor. Você está como aquelas pessoas que dizem, mas eu estou bem. Mas lá no fundo, dentro do teu coração, você só está dizendo, se puder me tratar como um servo, tá bom. E Deus quer mudar isso hoje na sua vida. Ele quer dizer, eu sou seu pai, você é meu filho. Eu jamais te deixarei, eu jamais te abandonarei. Então essa noite eu quero orar com você. Antes de eu orar por qualquer pessoa, eu vou pedir a vocês, todos que estão aqui, abram suas duas mãos comigo, feche os seus olhos. Repita comigo essa oração, diga assim: Senhor Jesus, essa noite, eu creio de todo o coração, que Tu estás vivo, que ressuscitastes, e é poderoso, para perdoar o meu pecado, e salvar a minha alma. Eu creio, que Tu tens, uma nova vida, uma nova esperança, um novo futuro para mim. E eu te peço, perdoa meus pecados e me aceita como teu filho, através de Cristo Jesus. Essa noite, é no nome de Jesus que eu oro. Amém. Continue com seus olhos fechados. Se você está aqui essa noite, você fez essa oração pela primeira vez, e você está entregando a sua vida a Jesus hoje, para chamá-lo de Pai. Onde você está, faz um sinal com a tua mão, levanta bem alto a tua mão, para que eu possa te ver. Se você diz, pastor, hoje eu estou entregando a minha vida para Jesus, levanta bem alto a sua mão. Glória a Deus, eu posso ver a sua mão. Glória a Deus pela sua mão. Louvado seja Deus pela sua mão. Louvado seja Deus pela sua decisão. Pode abaixar a sua mão. Você que diz, pastor, hoje eu estou voltando para Jesus. Eu estava desviado, mas essa noite eu quero voltar para Jesus. Faz um sinal com a sua mão também, eu quero ver você. Se você está aqui dizendo, olha, hoje eu estou voltando para Jesus. Amém, querido, eu vejo a sua mão lá no fundo. Vejo a sua mão também. Mais alguém que diz, hoje eu estou voltando. Amém, querido, eu vejo a sua mão. Mais alguém que diz, hoje, querido, eu vejo você também. Mais alguém aqui, esse senhor, glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou pedir a gentileza, você que levantou a mão, se você puder sair do teu lugar, vir até aqui. Eu queria orar com você, eu vou descer também para orar com você. Sai rapidamente do teu lugar, vem aqui, você que levantou a sua mão. Vem aqui, querida, vem aqui. Eu quero orar com você, eu quero abençoar a sua vida.